Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todos vocês? Meu nome é Denilson, eu sou o apresentador desse programa DRM, o canal dos livros apócrifos, pessoal. E nós estamos aqui mais um dia, se assim o nosso Pai permitiu, né, para poder falar com todos vocês. Obrigado por você estar aí do outro lado, nos acompanhando. Eu tenho algo sempre para entregar para vocês, algo que todos vocês talvez já tenham ouvido falar, mas nós vamos falar de novo, sem o cunho espiritual. Pessoal, de religião, né? A gente fala do cunho espiritual, mas sem levar para o lado da religião. Veja bem, ontem nós falamos sobre o dízimo, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre por que nós cremos nesse nome aqui, ó, Yahushua. Gente, o que acontece? A gente sempre fala para todos vocês, a gente já explicou isso, e vamos explicar novamente, ficar sempre explicando, que Yahushua é o nome hebraico, o verdadeiro nome hebraico daquele que você conhece como Jesus. É o verdadeiro, não é Yeshua, não é Emanuel, não é Jeová, não é não. Esses nomes, eles são nomes judaico, porém, esses nomes não são o nome verdadeiro do nosso Salvador. O nome do Salvador da humanidade, né? Inclusive essa palavra Salvador, a gente sempre leva para o cunho religioso, né? Pro lado da religião, que fala Salvador, aí já leva para o lado de crente, né? Porque crente, quando a pessoa geralmente fica encarnando, você é crente. Crente é todo aquele que crê em alguma coisa. O diabo é crente, né? O pessoal que está na região afro é crente também, o budista é crente, o católico é crente. Então a palavra crente é aquele que crê em alguma coisa. Lá para os anos 80, né, nos anos 90, quando as pessoas falavam, né, você é crente, as pessoas que estavam indo para a igreja, eles ficavam um pouco tristes, né, e com medo e envergonhados, porque taxaram os crentes de estar tendo sempre que usar terno e gravata, e toda hora da paz, a paz irmão, a paz para cá, né? E taxaram muita gente assim. Hoje eu vejo que nós evoluímos nesse sentido. Hoje também com o avanço do movimento gospel e várias outras pessoas, né, pastores neopentecostais, a coisa foi mudando de aspecto, né? E houve uma liberação muito grande nesse sentido. Porém, o nome não mudou. O nome continuou sendo Jesus, né? E o nome Jesus, ele definitivamente, gente, não é o nome do Salvador. Aliás, essa história do nascimento do Salvador, ela foi toda forjada de maneira em filmes e em pregações e até na própria escritura, né, que dão conta de que o Salvador da humanidade, ele nasceu e veio 3 reis magos e deu presente para ele. Enfim, contam a história que Maria e José, olha só, eles mudaram o nome e a história do Salvador, gente. Falou que José era esposo de Maria, e toda vez que você lê a escritura, você pensa que José era esposo de Maria, né? José era pai de Jesus, né? Ou seja, pai de Yahushua, e a história não é isso, gente. A verdadeira história não é essa. José, que eles chamam de José, o nome dele é Yosef. Em hebraico, o nome dele era Yosef. E o nome da Maria era Miriam no grego, e Marion. Marion era o nome verdadeiro da Maria. Então o que aconteceu, gente? Esse casal, a Marione, ela era tipo uma pessoa que estava se preservando para se limpando, deixando o corpo virgem, a alma virgem, sendo purificada, longe de tudo que era pecado, que naquela época já tinha pecado, se preparando através de visões, através de orações, para receber
o Machia, né, que nós conhecemos como Yahushua. E Yosef foi separado, né, foi escolhido entre 12 homens íntegros. Ele foi escolhido porque ele já tinha filhos. Yosef já tinha filhos e adotou Maria para tomar conta de Marione. Isso não é relatado aqui nas Escrituras, porque a Igreja Católica, os concílios romanos, não a Igreja Católica, mas os concílios, vamos dar uma salvaguarda aí, né? Vamos justificar, porque os concílios da Igreja Católica resolveu não contar a história verdadeira para as pessoas, para a humanidade, para eles deterem. Porque o que acontece? Quando eles tomaram posse dessa história, lá no passado, tanto a Roma como a Grécia, eles reuniram um montão de concílios. O que é concílios? Os líderes desse sistema religioso que detém a manipulação das escrituras, eles resolveram tirar ou colocar da sua maneira a interpretação. E essa interpretação ela foi passada de geração para geração. Só que não há nada oculto, segundo diz a Escritura, que não venha a ser revelado. Não adianta, gente. Tudo que as pessoas fazem lá no escuro vai aparecer. Se a pessoa não se arrepender, é lógico, óbvio, isso para mim, isso para vocês, para todas as pessoas. E aí, o que aconteceu? De alguma forma, os pergaminhos vazaram, né? Porque a Bíblia que nós temos é cópia da cópia, é umas 70 cópias aí, porque todos os países que entravam naquela cidade que nós chamamos de Israel, né, que também é uma outra invenção que foi feita. Israel, esse país chamado Israel, que você conhece, que nós conhecemos da televisão, que você vê lá na faixa de Gaza, ele foi criado em 1948, pelo então o voto de Minerva de Oswaldo Graça Aranha. Pesquisa aí, gente, na internet. E criou o Estado palestino. Esse país que foi feito lá na Arábia, lá na faixa de Gaza, ele está ali, gente, pela força bélica, pela força de um povo que a gente não conhece quem é esse povo. Porque eles tomaram aquele lugar e disseram que ali é Israel. E outra coisa, ali está uma só tribo, a tribo de Judá, que você conhece como judeus. Mas não foram só os judeus os filhos de Jacó, não, gente. Tinha mais 11 irmãos junto com a tribo de Judá. A tribo de Judá, ela teria que ter 12 irmãos, ou seja, 12 nações teria que estar dentro daquele país chamado Israel. Israel era o nome de uma pessoa. Israel era o nome de Jacó. Quando Jacó, Jacó, lutou com o Malaque, que é um anjo, e lhe feriu a perna, o anjo falou para ele, o Malaque, olha, você não, como homem tu tem lutado contra um anjo, eu mudarei teu nome agora para Yahushua. O nome nem é Israel, é Yahushua. Porém, na tradução ficou como Israel. E Israel, ou Yahushua, teve 12 filhos. E esses 12 filhos que ele teve, 12 filhos, cada um se transformou em uma grande nação. E para herdar a terra prometida, as 12 nações estariam herdando a terra. Não só uma nação, como eles falam que são judeus, e tem uma só nação. Tem a tribo de Benjamim, tem a tribo de Manassés, tudo isso você já ouviu. A tribo de Zebulon, a tribo de Dan, a tribo de Levi, a tribo de Gade. Então, essas tribos todas, ou essas pessoas todas, onde estão essas pessoas hoje? Será que só aquele povo aqui existe? Será que só aquela tribo que existe? Não, é engraçado que só existiu aquela tribo? Não, existiram as outras tribos. E aí é que está o grande problema. As pessoas elas não conhecem isso, elas não entendem isso. E aí é mais fácil manipular, né? Quando você é uma pessoa leiga no assunto, é muito fácil manipular as pessoas.
E aí essa instituição, esse poder de Roma mudou o nome do Salvador, mudou a história do Salvador. O Salvador, ele não morreu com 33 anos, gente. O Salvador, ele não era belo do cabelão, com barbão, ele era pretinho, ele era simples, ele tinha uma expressão forte, né? E ele veio, gente, e ele não morreu com 33 anos. Como a Escritura diz, 33 anos é um número cabalístico. É o número de uma religião que domina e tem dominado a humanidade. Então, quando a gente fala, e essa religião criou todos os sistemas evangélicos que nós sabemos que existe hoje. Todas as igrejas evangélicas, e esse sistema ele brigou muito com o sistema romano, né, com os romanos, porque eles também detinham conhecimento sobre isso. Ficou tipo assim, um sabe, o outro também sabe, e aí eles criaram uma falsa briga entre a Igreja Católica, a cúpula, né, na época de Lutero, e João Calvino, Miguel Sturm, Zwingli. Esses 4 fundamentos são 4 pensamentos diferentes que saíram da Igreja Católica, entre aspas, e formaram, né, o que nós chamamos de protestantismo, que deu origem a todas essas igrejas que nós sabemos aí, do qual um dia eu também fiz parte, que era um movimento dentro da Igreja Católica. Por isso que as pessoas chamam a gente de um movimento diferente, as que eles seguem a Arusha. Por isso, gente, que nós não nos colocamos como religioso, porque esses 4 camaradas criaram 4 tipos de evangelho diferentes. É a mesma Igreja Católica, só que com nomes diferentes. Olha, presta atenção, pessoal, para um pouquinho, olha para a Igreja Católica e olha para a Igreja Protestante. Vê se eles não falam do Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não falam os 3, o Pai, como 3 pessoas diferentes, 3 deuses diferentes. Esses 3 deuses são simbolizados por Shiva, Brahma, Vishnu. Ele é também sobre Nerode, Semiramis e Tammuz. Então, esses 3 deuses, eles também colocam na divindade. E dentro da igreja evangélica é a mesma coisa, gente. Não muda, não. Se na igreja católica tem um padre, na igreja evangélica tem um pastor. Por que esse sistema, a gente fala sempre desse sistema? Porque é um sistema que as pessoas elas acham que elas não conseguem enxergar, que ali é um braço do sistema católico. Por isso que se chama cristãos. Quando você fala assim, é um católico, eu sou cristão. Porque é tudo uma coisa só. Faz tudo parte da mesma árvore, da mesma casa. De uma casa teve vários procedimentos. E Denilson, vocês também não são do momento? Não. Apesar de que todo o sistema religioso, gente, todo, Roma e Grécia, pegou todos os livros que nós temos aqui, os livros apócrifos, a Bíblia Sagrada, essa Bíblia aqui, ó, a gente vai falar, mas foi pelos judeus que fizemos isso, né? Mas não foi, aqui também tem o braço do catolicismo, porque eles manipularam todas as informações, porém, não há nada oculto que não venha a ser revelado, não há nada oculto que não venha a ser revelado, e está sendo revelado agora para todas as pessoas que o nome verdadeiro, eu vou contar mais sobre isso aí em outro vídeo, tá, pessoal? Hoje foi só uma orientação para vocês. O nome verdadeiro é Yahushua HaMashiach. É esse aqui, ó, gente, ó. O nome é esse aqui, ó. Esse é o nome, ó, tá vendo? Yahushua. O nome de Matitiah, ó, é diferente, não é Mateus, tá vendo? Então, assim, aqui eles falam uma parte da verdade. O que eles fizeram, gente? Para encerrar esse vídeo aqui, eles dividiram as informações em 2 partes. Ou em 3 partes. Tem a parte religiosa que ficou para o povo, porque a interpretação do povo é que ia dar vida a isso que nós estamos hoje, a alguns fanatismo religioso, a algumas criação de várias e várias igrejas e várias seitas, por causa que deixou essa parte para o povão. A parte acadêmica ficou com os livros apócrifos e com alguns pergaminhos, ou muitos pergaminhos, que eles esconderam de toda a população. E a última parte mais importante, que tirou da cabeça das pessoas, né, tirou a história do mundo, a história do descobrimento do Brasil
e a história do descobrimento da Europa e do mundo. A gente não consegue colocar a história do mundo, história mesmo que nós estudamos no colégio, dentro da Escritura Sagrada. Por exemplo, Noé. Noé teve 3 filhos, não é? Então, Noé teve Jafé, Sem e Cã. 3 filhos, não foi? Então, um ficou no continente europeu, que era Jafé, um ficou no continente asiático, que era Sem, e outro ficou no continente africano, que era Cã. Desses 3 filhos, gente, cresceu tudo que está aí hoje. Só que você não consegue entender que os judeus, que são as descendentes de Jafé, parte deles são asquenaz. Parte dos judeus que estão na Europa são asquenaz. E esses judeus asquenaz é que hoje, em 2021, estão dominando o mundo. Eles usaram, junto com os judeus sefaditas. Quem são os judeus sefaditas? São aqueles que nasceram da Espanha, de Portugal, e os outros restantes dos judeus, que são os pretos, descendentes de Cã. Olha, são os canitas. Olha que grande coisa que as pessoas não conseguem enxergar isso de jeito nenhum. E criaram um bolo doido, uma informação em cima da outra, a ponto de que todos estão doidos e brigam entre si, porque um reino dividido ele não fica de pé. Palavra que Yahushua usou. Satanás não pôde mexer na verdade, mas o que ele fez? Ele embolou a história, ele mudou os nomes, porque as pessoas jamais vão parar para ter a paciência para estudar isso, e deixou isso segregado a um número de pessoas, a famosa teologia que vocês conhecem, que é a coisa bem simples. O nome é Yahushua. Pessoal, que vocês tenham um ótimo dia. Nós voltamos a qualquer momento. Continue se inscrevendo no nosso canal, pessoal. Continue nos prestigiando. Nos ajude. Eu quero chegar a 10 mil inscritos. Eu tenho pedido pessoalmente a todas as pessoas. Se você está me vendo aí, e se você for tocado, peça a uma pessoa só. Convide uma pessoa para estar assistindo nossos vídeos e nos dando uma força, tá bom? Então, 10 mil pessoas, nós estaremos chegando à nossa primeira meta, porque a nossa segunda meta, a meta maior, é alcançar 1 milhão de pessoas inscritas no nosso canal. Se você crê, eu também creio. Então, nos ajude. Ah, mas é um vídeo religioso, não importa. A verdade, ela tem que aparecer. Então, você me ajude a divulgar essa verdade. Se você é uma pessoa que tem visto o nosso programa, tem acompanhado nosso programa, nos ajude divulgando o nome de Yahushua, tá bom? Forte abraço. O nome do canal é DRM Rodrigues. Esse canal DRM Rodrigues está junto com o canal JC Jardim do Conhecimento, gente. Nós estamos juntos nessa levada aí, nessa pegada, para divulgar a verdade para as pessoas, tá bom? Bom dia para todos e um abraço.